Olá! Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre blush. A função do blush é para dar um ar de saúde, de viço natural, né? Aquela coisa que as crianças têm, a bochechinha rosada naturalmente, que a gente vai perdendo na medida que a gente vai ficando adulto. Essa é a função do blush. Para dar esse ar de saúde no blush, normalmente a gente tem que buscar um tom de blush que se aproxima com um tom que a nossa pele, a gente descobre o tom que a nossa pele cora naturalmente, ó, dando leves beliscadinhas, tá vendo, ó? Então, o blush ideal pro meu tom de pele é um blush meio rosado, meio apessegado, né? Eu sou clarinha, então normalmente tons de blush para pele clara estão nessa gama dos rosas mais claros e tons apessegados. Peles morenas, tons ideais de blush vão numa gama um pouco mais escura, de tons terrosos ou tons de uva, por exemplo, né? Para pele negra, para pele bem morena, tons de uva, tons de vinho ou tons terrosos. Para quem é moreno, mas nem tanto, tons terrosos também, mas nada muito clarinho, sabe? Eu vou colocar aqui no post abaixo, no post, algumas fotos de erros de tons de blush para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Segunda coisa, como aplicar o blush? Pincel de blush, né? Temos o pincel de blush que é assim chanfradinho, mas o importante é perceber que o pincel de blush é muito diferente do pincel de pó, né? O pincel de pó é este aqui. Normalmente ele tem uma cobertura de uma área maior, né? O pincel de blush, o ideal é que ele seja menorzinho, para a gente conseguir, ao fazer movimentos circulares, ter controle sobre a área que a gente está espalhando o blush. Com esse pincel de pó, por exemplo, eu já perderia o controle, eu já invadiria aqui uma área enorme no meu rosto e não seria legal. Então eu vou aplicar aqui um blush num tom rosado aqui, ó. Eu vou pegar o blush com o pincel, tiro o excesso do blush, faço aquele sorriso para esse blush do efeito saúde, aquele sorrisinho, e venho aqui no alto da maçã, em movimentos circulares, em direção às têmporas. Movimentos circulares, diluindo bem, tomando cuidado para esse blush não invadir um dedo nessa área desse dedo para baixo e nem aqui para cima. Então, ó, assim eu consigo o blush no efeito saúde. Quanto mais eu esfumaço, melhor. Nada de coisa muito marcada, de tons muito diferentes do tom da minha pele, muito mais claro, nem muito mais escuro. E assim eu já fico com aquela bochechinha coradinha. Ah, mas como é que é aquele blush que a gente faz a boquinha de peixe, né? Aquela boca assim. Esse blush se chama blush de contorno. E, na verdade, a finalidade dele é diferente da finalidade do blush com ar de saúde. O blush de contorno tem o objetivo de afinar o rosto, né? Então, ele não pode ter, primeira coisa que o blush de contorno não pode ter, ele não pode ser de uma cor muito diferente do tom da sua pele, não pode ser muito rosado, não pode ser muito laranja, não pode ter brilho, né? Porque aquele blush com brilho também a gente só usa aqui nessa região. O blush com ar de contorno, ele normalmente tem um tom que é uns 2 tons mais escuros que a nossa pele, né? E a gente aplica com esse mesmo pincel, né? Eu pego aqui o blush, faço aquela boquinha de peixe para tentar perceber onde é que é o fundinho embaixo do osso do rosto aqui. E o que eu vou fazer é um risco aqui nesse fundinho até aqui. E vou agora esfumaçar esse fundinho em direção àquele blush com ar de saúde. E dessa forma eu consigo criar uma cavidade no meu rosto. Não sei se tá dando para vocês perceberem aí.
né? Que é exatamente essa sensação de ter afinado o rosto. Tem que tomar muito cuidado para esse tom de blush não ser muito escuro, muito contrastante, porque senão fica marcado e fica feio. E o mais importante, eu faço essa risca e depois eu diluo em direção à maçã do rosto, né? Esse blush de contorno, né? Normalmente a gente faz na cavidade da bochecha, é o mesmo que eu uso aqui para esconder um pouco a papada, para dar a sensação de que isso aqui é mais fundo, né? Eu, por exemplo, tenho testa grande, posso usar um pouco desse blush do contorno aqui na testa, né? E fazer o contorno de rosto que a gente chama. Então, eu mostrei pra vocês o blush com ar de saúde, né? O blush de contorno, e agora eu vou falar um pouquinho sobre bronzer, né? Que muita gente pergunta, como é que eu faço pra fazer uma maquiagem bronzeada? Nesse caso, eu já posso pegar um pincel de pó, que é um pincel um pouco maior, e eu vou pegar um tom aqui que é um tom de bronzeado. Então, normalmente é um tom mais escuro que a nossa pele, mas ele não é rosinha, né? Ele, na verdade, depende da forma como você se bronzeia. Se você é daquelas branquinhas que quando se bronzeia fica vermelha, você pode fazer com um rosado, um pouco amarronzado e tal. Se você é mais morena e quando bronzeia pega cor dourada, você vai buscar esse tom para fazer o blush bronzer, né? Que é aquele aspecto bronzeado. Então, o que é que esse blush vai fazer? Sempre tira o excesso. A gente vai tocar onde o sol, nos pontos mais altos do rosto, onde o sol normalmente bate primeiro. Então, no alto da testa, no nariz, no alto da maçã e no queixo. Então, eu toquei esses pontos mais altos e depois eu dou uma diluída. E dessa forma eu fico com um aspecto mais bronzeado. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas sobre blush. Se por acaso tem alguma coisa sobre blush que eu não falei que vocês queiram saber, por favor me perguntem nos comentários. Um beijo, tchau!